agora à noite, o secretário de Estado americano indicou que a Casa Branca deverá responder à decisão da primeira turma do STF em condenar Jair Bolsonaro. Sem dar muitos detalhes, Marco Rubio afirmou pelas redes sociais que membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente, segundo ele, pela prisão do ex-presidente brasileiro. O secretário de Estado disse ainda que o governo americano vai responder de forma adequada ao que chamou de caça às bruxas. E o Itamaraty por aqui respondeu há poucos minutos a essa postagem que você acompanhou de Marco Rubio. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que vai continuar a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem, e que ameaças, como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano, não vão intimidar a democracia brasileira. Pergunto a vocês, em virtude do que nós dissemos aqui agora, como é que essa crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos pode escalar ainda mais com relação a tudo que a gente está vivendo aqui, por favor? Olha, existe a perspectiva de novas sanções econômicas, o que seria péssimo para a economia brasileira, para os empregos. E ao mesmo tempo existe um temor do governo Trump de que o Brasil sirva de exemplo para outras nações onde há governos com um tom mais autoritário. Vale dizer que boa parte da imprensa internacional tem elogiado a decisão do STF nos últimos dias, tem elogiado todo o avanço do processo, e dentro dos Estados Unidos, internamente, existem várias críticas ao Trump, não só por conta da tentativa de invasão do Capitólio, mas também pelo fato de que não houve nenhuma condenação, e pior, ele foi reeleito 4 anos depois dos ocorridos. Então existe esse temor dos trumpistas de que o exemplo brasileiro se expanda pelo mundo, inclusive os Estados Unidos. Por isso que a resposta de Trump deverá ser mais sanções. Agora a gente não pode esquecer que também nos últimos dias houve, inclusive por parte do Departamento de Estado nos Estados Unidos, a perspectiva também de uma intervenção militar, o que é muito perigoso, E já na nossa região, a começar pela Venezuela, navios norte-americanos já têm circundado ali a região, caças aéreos também. Pois é, o que deve ser uma espécie de laboratório caso não haja nenhuma reversão do quadro hoje da punição de Bolsonaro. Boa noite, Brasil. Aqui quem fala é Thiago Santos, do Plantão Pátria, trazendo uma edição especial e urgente sobre um dos maiores terremotos diplomáticos da história recente do nosso país. Informações exclusivas chegaram ao nosso canal e elas são gravíssimas. O ministro Flávio Dino, membro do Supremo Tribunal Federal, cometeu o que está sendo chamado por especialistas de maior erro estratégico já cometido por um magistrado brasileiro. Em mensagens privadas vazadas, ele se referiu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um tirano despreparado e levantou críticas fortes à postura americana em relação ao Brasil. A reação dos Estados Unidos não demorou nenhum minuto. Fontes diretas indicam que Trump, furioso com as declarações, convocou uma reunião de emergência com o seu Conselho de Segurança Nacional para definir um pacote de retaliações que será uma demonstração de força histórica. Estamos falando de sanções pessoais múltiplas, que atingem não só o ministro, mas toda a sua família e círculo próximo. Congelamento completo de ativos no exterior, bloqueios de serviços financeiros globais, restrições até ao fornecimento de bens essenciais. Um verdadeiro cerco econômico e diplomático. O impacto já é sentido na economia nacional. Nas últimas horas, o dólar subiu mais de 7%, a instabilidade reverbera nos mercados e empresários já redesenham estratégias diante da incerteza. No cenário político, ministros aliados de Dino cancelaram agendas e o próprio Planalto convoca reunião de emergência para avaliar a dimensão da crise. O ministro, que foi chamado para uma sessão reservada do STF, não conseguiu segurar o impacto da notícia e teve que se retirar visivelmente abalado. As pressões internas e externas nunca foram tão intensas. Ele tenta agora uma forma de se retratar publicamente sem perder a autoridade, uma missão quase impossível diante desse cenário.
Não é só a vida pessoal do ministro que está em risco, a crise se reverbera no Supremo como um todo, levantando questões graves sobre a independência e segurança jurídica das instituições brasileiras frente à pressão internacional. Em paralelo, fontes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos já estudam abrir uma investigação formal contra a Dino, motivada por seu envolvimento em decisões judiciais que afetaram empresas americanas. Essa perspectiva é inédita e pode levar a complicações ainda maiores para o brasileiro no campo jurídico internacional. No setor econômico, bancos internacionais começam a rever investimentos e publicar alertas, ampliando o clima de insegurança e a fuga de capital estrangeiro. Para o Ministério da Fazenda, esse cenário representa um risco imediato à estabilidade fiscal. Dentro do próprio STF, existem suspeitas de que o vazamento das mensagens não foi casual, mas resultado de uma estratégia política para enfraquecer Dino dentro da corte. As tensões internas vêm à tona e alimentam o clima de incerteza. Além disso, o governo Trump revogou os vistos dos juízes federais e estaduais do Maranhão, estado natal de Dino, como tática de pressão contra sua base política. Isso demonstra o alcance dessa crise e como ela atinge redes de influência muito maiores. Trump acompanha pessoalmente os desdobramentos e repete em reuniões que insultos dirigidos a ele ou a maior potência mundial terão respostas diretas e duras. A crise transcende o pessoal e passa a ser momento de reflexão para toda a soberania nacional brasileira. O que está em jogo é o respeito à independência do nosso judiciário, mas também a capacidade do Brasil de manter relações estáveis e pragmáticas num mundo globalizado, onde as decisões de uma potência como os Estados Unidos impactam diretamente nossas instituições e vida cotidiana. Para o cidadão comum, as perguntas que ficam são: até onde nossas autoridades podem desafiar essas forças sem sofrer represárias? E como nós, brasileiros, vamos lidar com o impacto dessas decisões, seja na economia, na política ou nos nossos direitos? Queremos ouvir você. Está sentindo o impacto da crise na sua cidade? Como essa instabilidade está afetando seu dia a dia? Deixe seu comentário para fortalecermos a análise coletiva dos efeitos dessa tempestade. Inscreva-se no Plantão Pátria, ative o sino e deixe seu like para que essa discussão fundamental chegue ao maior número possível de brasileiros. Se puder, torne-se membro para fortalecer nossa independência editorial e capacidade investigativa. Nos próximos dias, estaremos acompanhando cada passo dessa crise profunda e exclusiva. Eu sou Thiago Santos e esta foi uma edição especial do Plantão Pátria. Fiquem com Deus e até breve!